Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, chegamos ao último dia do mês de maio. Hoje é domingo, dia do Senhor, 31 de maio de 2020. E hoje a igreja celebra o Pentecostes, o dia de Pentecostes. E o evangelho de hoje é de São João, capítulo 20, versículo do 19 a 23. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechados por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes a mão e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou o Espírito sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes o pecado, eles serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, no dia de hoje, nós contemplamos o Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre os discípulos reunidos no cenáculo em Jerusalém. Ali os discípulos, por medo dos judeus, estavam trancados e eles, juntamente com Maria e as outras mulheres que acompanhavam os discípulos, Maria, mãe de Jesus, e as outras mulheres que acompanhavam os discípulos, escutam um barulho e de repente vem um fogo do céu e se reparte sobre cada um dos discípulos como língua de fogo. E ali aqueles pobres pescadores, discípulos de Jesus, eles vão anunciar a palavra de Deus na língua pátria de cada um das pessoas que Jerusalém é uma cidade do mundo, então tinham pessoas de todos os lugares. E ali, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, por estarem cheios do Espírito Santo, o Espírito da verdade, como Jesus tinha previsto para eles antes da ascensão, que era necessário ele voltar para o Pai, para que viesse o Espírito da verdade, o Paráclito, o defensor. E ali aqueles pescadores se tornam grandes oradores, falando na língua pátria de cada um daqueles homens. E aqui também essa é a graça do Pentecostes, essa é a graça desse Espírito Santo de Deus que ilumina a igreja durante 2000 anos e que estará até o fim dos tempos, até a vinda gloriosa de Cristo. Então, meus irmãos, no Evangelho de hoje nós vemos que também as portas estavam fechadas, os discípulos estavam ali reunidos depois da morte do Cristo, por medo dos judeus, e ali eis que Jesus entra no meio deles e diz: A paz esteja convosco. Mostram as chagas, Jesus mostra aos discípulos que é o próprio Cristo, ali estão as suas chagas da crucificação. Os discípulos se alegram e Jesus novamente diz: A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Jesus envia os discípulos para anunciar a palavra de Deus. Eles viram tudo com Jesus, aprenderam com Jesus, viram os sinais, viram os prodígios e vão anunciar essa palavra de Deus. E muito mais. Jesus vai soprar sobre eles o Espírito Santo. O Espírito Santo capaz do perdão dos pecados. Jesus vai dizer: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles serão retidos. E, meus irmãos, nos alegra muito isso, porque a Igreja Católica permanece com esse sacramento dado por Cristo
pela sucessão apostólica e é a graça de Deus. Jesus soprou só sobre os discípulos. Jesus sabia que os discípulos iam morrer. Então, o perdão dos pecados só ia ficar restrito aos discípulos? Não. É essa sucessão apostólica que faz com que a igreja, após 2000 anos, através do Espírito Santo, através do perdão dos pecados proferido pelo sacerdote, é que Jesus faz essa ligação do céu com a igreja na terra. É a igreja que perdoa os pecados através do Cristo, através do Espírito Santo. Muitas pessoas não acreditam nisso, né? Infelizmente, não acreditam na palavra de Deus, nas promessas de Deus, quando Jesus nos diz que estará conosco até o fim dos tempos. Jesus jamais faria uma coisa para durar apenas 30, 40 anos, que seria a morte dos discípulos, 50 anos, a morte dos discípulos depois. Não. Jesus prepara o povo de Deus para a salvação, para a vida eterna. E sem o perdão dos pecados, meus irmãos, não teremos salvação. Essa é a graça do Espírito Santo derramado sobre os discípulos no Pentecostes, lá no cenáculo em Jerusalém, que se perpetua pela igreja ao longo desses 2000 anos. Que nós possamos, a cada dia também em nossas vidas, viver esse Pentecostes, viver essa graça de Deus e praticar esse perdão dos pecados, que nos conduz à vida eterna. Como Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, nós suplicamos a Deus, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, é que através da graça do Espírito Santo de Deus, pelo amor que nós temos a esse Cristo, que nós somos capazes de amar o nosso irmão e perdoar o nosso irmão. Peçamos a cada dia de nossas vidas, supliquemos a vinda do Espírito Santo com os seus dons de sabedoria, conselho, temor de Deus, inteligência, fortaleza, tantos outros dons que o Espírito Santo dá a cada um de nós, alguns a falar em línguas, outros interpretar aquilo, as previsões futuras que o Espírito Santo dá. Essas revelações são dons de Deus para fortalecer a humanidade no caminho da salvação. Que o Pentecoste em nossa vida seja a cada dia, que nós estejamos recebendo o Espírito Santo de Deus para vivermos como povo de Deus rumo à nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom e abençoado domingo para todos.